muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. A gente te espera nas redes sociais da emissora, temos o Instagram e o Facebook para você. Além disso, você sempre nos acompanha pelo site www.hittv.com.br, onde você assiste a nossa programação ao vivo. Eu estou te esperando sempre também no meu Insta, @JaqueStefano, sempre com um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Uma maneira para a gente interagir. Além disso, a gente se fala sempre enquanto o programa acontece através do WhatsApp. Você pode deixar sua pergunta ou seu comentário sobre o tema abordado. O nosso número é o 11 3337 5886. Deixa o nosso WhatsApp já salva aí no seu celular, 11 3337 5886. Sempre que tiver um tema que você quer participar, você já envie para nós o seu recado. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a Vanessa Viana, que é psicóloga clínica. Tudo bem, Vanessa? Tudo bom, prazer estar aqui. O prazer é nosso em te receber, falando sobre um assunto tão importante e que talvez seja até um pouco negligenciado. Eu acho que até um dos focos do nosso bate-papo é entender o quanto a negligência pode atrapalhar uma pessoa que tem ansiedade e começar entendendo o que é a ansiedade. Todo mundo sente ansiedade? Quando ela é um problema? Explica um pouco para nós, por favor. É importante a gente saber que todos nós temos ansiedade, tá? Então, a ansiedade é uma emoção comum a todos os seres humanos. Mas isso é um problema quando ela se torna patológica, ou seja, quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, quando a gente começa a ter sintomas físicos, cognitivos, emocionais. E isso acarreta um transtorno de ansiedade. E aí a gente tem vários transtornos. Mas essa ansiedade comum a gente chama de ansiedade adaptativa. E todos nós sentimos. Até porque eu acho que é muito difícil que uma pessoa, antes de uma prova, de uma entrevista de emprego, ou até mesmo de uma grande viagem, de um momento importante da vida, não sinta nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de sentimento. A gente sente, né? Sentimos. Quando a gente está diante de um estímulo que a gente não conhece, diante de uma situação nova, de algo que a gente nunca experimentou, é comum que a gente tenha uma ativação emocional. Dentre essas emoções, vem a ansiedade. Então, é normal e até esperado que a gente se sinta ansioso diante de um casamento, um batizado, uma prova, né, um vestibular ou qualquer coisa nova que você vai iniciar. Agora, vamos entender qual que é essa linha tênue, né? Quando que isso começa a chamar a atenção. Eu vou dar um exemplo aqui das crianças, que hoje em dia não é incomum a gente perceber as pessoas falando, nossa, mas essa criança é muito ansiosa, essa criança está sofrendo de ansiedade, às vezes atrapalha o sono, às vezes ali é adolescente, já está roendo as unhas. De fato, as crianças podem sofrer com ansiedade? Podem. As crianças sentem ansiedade, né? Aliás, as crianças têm muitos problemas emocionais, né? Acho que hoje em dia isso é mais explanado, a gente tem mais conhecimento sobre isso. Inclusive, as crianças podem sentir um tipo de ansiedade específica, que é a ansiedade de separação. O que é isso? Então, quando a criança ela vai para a escola, por exemplo, ela nunca foi, ou está no início das aulas, na pandemia que as crianças ficaram muito em casa e depois tiveram que retornar à escola, né? Elas podem apresentar ansiedade de separação, que é aquela ansiedade que se dá quando a criança ela vai entrando ali no portão da escola e os pais ficam esperando essa criança, né? Geralmente dando um tchauzinho, esperando entrar, e a criança ela fica muito angustiada. Ela fica muito nervosa. E isso pode acarretar em alguns sintomas físicos. A criança ela pode apresentar diarreia, ela pode apresentar insônia, ela pode começar a roer as unhas ou outros sintomas que vão denunciar a ansiedade. Porque a criança ela não fala sobre as suas emoções. Não, né? a gente que é adulto, às vezes não sabe nomear e falar sobre isso. Exato. Imagina as crianças. Eu vou começar então com as crianças ou para os adolescentes, depois para os adultos, e se der tempo até dos idosos. Quero falar um pouco. Como que a gente pode prestar atenção nessa criança e o que fazer? Porque muitas vezes
Bom, a criança precisa ir para a escola, né? Dependendo da faixa etária, às vezes ainda é pequenininho, mas se está na escola é porque provavelmente os pais precisam trabalhar. Não dá para não mandar a criança para a escola, mas a criança, por exemplo, está dando esses sinais todos os dias, como você falou aí. Não foi só no primeiro dia de aula ou na semana de adaptação. Os dias estão passando e a criança continua apresentando situações como essa que você citou para nós. O que os pais podem fazer, doutora? Então, no primeiro momento, esses pais, eles precisam estar junto dessa criança. E junto no sentido de prestar atenção ao comportamento delas, a forma de brincar, porque a criança, ela fala muito brincando, né? Ela não fala falando. O falar é o brincar. Então, observar o comportamento dessa criança, se tiver muita alteração, ou seja, se ela não estiver dormindo direito, se ela não estiver se alimentando direito, se ela tiver muito tempo, por exemplo, em jogos, né, computador, algum meio eletrônico, se ela tiver alguma alteração muito significativa no comportamento dela, é hora desses pais, além de conversarem, né, com os professores, procurarem um profissional, um psicólogo infantil, que vai poder fazer o acompanhamento e dar as devidas orientações. Doutora, a gente tem visto algo terrível acontecendo com os nossos jovens, com os pré-adolescentes e com os adolescentes. São crianças que se cortam, crianças que se machucam. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas acho que todos já entenderam o que eu estou falando. Isso pode ter relação com a ansiedade? Isso tem relação direta com a ansiedade, né? Que é a automutilação. Quando o adolescente, ele não consegue expressar os sentimentos dele, quando ele não consegue lidar com uma situação difícil, ele pode dar vazão a essas emoções de forma a se autoagredir. Então, ele pode começar a se cortar, né? Já vi, inclusive, situações de cortes profundos que colocam em risco mesmo a vida do adolescente, e isso pode ser, sim, manifestação de uma ansiedade que já está num grau patológico. E eu fico imaginando, doutora, que os pais talvez não saibam o que fazer nessa situação e, geralmente, o que eu vejo, assim, eu estou compartilhando de histórias que eu vejo e eu ouço falar, que com certeza é diferente da sua experiência clínica, que é muito mais profunda, mas você pode complementar, só vou trazer aqui para explicar. Esses adolescentes, e o que acontece muitas vezes é que eles são do contra, né? No frio eles estão com roupa de calor, no calor eles estão com roupa de frio, e daí o pai e a mãe estão vendo o adolescente com blusão e falam, é o jeito dele, é a tribo dele, é assim que eles se vestem mesmo, eles estão sempre de gorro, de touca, mas às vezes esse blusão com touca, que também pode ser uma maneira de se fechar para o mundo, está escondendo esses cortes, está escondendo esses machucados. Conforme essa criança vai crescendo, os pais já não dão mais banho, já não tem mais acesso, já não vem mais sem roupa muitas vezes. É importante os pais tentarem, de alguma maneira, continuar tendo esse contato com o filho, porque às vezes os pais estão tão desatentos, seja pelo que for, eu não quero também imputar peso aos pais, que quando eles vêm, já está acontecendo algo muito grave com esse jovem, né? Sim, porque o adolescente, ele se identifica muito com as suas tribos, né, que a gente fala. Ele busca identificação fora de casa. Por isso que é tão comum o adolescente, quando chega nessa faixa etária, ele buscar amigos, né, ele buscar algum artista em que ele possa se identificar, se espelhar, porque ele está naquela construção da própria identidade, né? E por isso, muitas vezes, causa distanciamento entre esses adolescentes e os pais, o que dificulta a identificação de algum transtorno mental nessa faixa etária. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos, né, a essa mudança comportamental, o uso excessivo de blusas de manga longa, mesmo no verão, o que às vezes eles acabam usando, né? Muitas vezes é típico do comportamento adolescente, mas outras vezes pode sim esconder uma automutilação. Doutora, acho que um ponto aqui que você já citou para as crianças, mas um ponto primordial da gente ressaltar, eu sempre falo quando alguma amiga me conta algo que aconteceu com os filhos, não banalize, não deixa para lá, não pensa que aconteceu só essa vez. Se o seu filho, de alguma maneira, você viu qualquer tipo de corte, se está muito diferente, se mudou o comportamento, procure imediatamente ajuda, não é, doutora?
Sim, isso é muito importante, porque o diagnóstico tardio de um transtorno mental faz com que ele se agrave. Inclusive, ele pode desenvolver outros transtornos mentais, juntamente com esse primário que ele desenvolveu aí na nossa suposição. Então, é importante que fiquem atentos, né, a esses comportamentos e que procurem ajuda profissional assim que vir algo estranho, que não é habitual. Doutora, você citou aí uma expressão que, apesar de a gente ter evoluído muito, eu tenho certeza que ainda causa medo, que é transtorno mental. Quando a gente fala isso, as pessoas parece que não querem saber. Eu acredito que talvez o diagnóstico tardio para crianças, adolescentes e até para nós adultos tenha relação com o fato da pessoa resistir a procurar uma ajuda psiquiátrica e psicológica. E aí, tanto faz qual profissional você procurou primeiro, um geralmente encaminha para o outro quando há necessidade de medicamento, o psicólogo encaminha e tudo mais. Mas eu queria falar sobre isso, doutora. A gente já evoluiu? Quando a gente fala hoje sobre transtorno mental, sobre doença mental, as pessoas têm aceitado mais ou a gente ainda tem um longo caminho pela frente? A gente já evoluiu, mas não chegamos ainda ao ponto necessário, né? Então, as pessoas procuram mais atendimento em saúde mental, inclusive homens, que é mais difícil, né? A saúde em geral, né? Os homens são mais resistentes, né? Isso, a maioria que a gente atende realmente são mulheres, né? Mas a gente teve um avanço. Em contrapartida, a gente continua ainda com os pré-conceitos, né? De que procurar psiquiátrico é para loucos, né? A procura por atendimento psiquiátrico ou psicológico também, né? Só para quem tem um problema muito grave, para quem está num surto psicótico, para quem está confundindo fantasia com realidade, mas isso pode ser muito prejudicial, e inclusive é prejudicial para a nossa sociedade. Por quê? Porque quanto mais você demora a procurar atendimento psicológico, psiquiátrico, um atendimento profissional, você tem um agravamento daquele quadro. Assim como no adoecimento físico, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Se você tem ali uma feridinha, né? E aí você não vai no médico, não vai olhar, não dá importância para aquele sintoma, o que acontece? Ele pode se transformar numa infecção, pode ser um câncer, pode ser qualquer outra coisa que, se cuidado inicialmente, vai ter menos chances de progressão. E com o adoecimento mental é a mesma coisa. Se a gente demora, se a gente negligencia, se a gente diz que é frescura, ou que vai passar, ou que a gente sabe lidar sozinho, isso pode agravar também. Perfeito. Doutora, vamos pensar em algumas sensações dentro da ansiedade que a gente possa constatar, olha, eu estou sentindo isso está acontecendo de maneira frequente, peraí, isso é um alerta. Quais podem ser essas sensações, eu vou colocar aqui entre aspas, esses sintomas de uma ansiedade que deve levantar um alerta? A gente tem grupos de sintomas, né, que se caracteriza numa ansiedade patológica. Então, falando da parte física, né, a pessoa ela pode ter uma taquicardia, né, então ela acorda com o coração acelerado, no meio da noite, de madrugada, às vezes tem pesadelos também, porque ansioso geralmente tem alteração no sono. Então, ele não dorme direito, ele tem muitos pesadelos, então acorda com aquele coração mais acelerado. Né, ele pode ter também falta de ar, né, ou a hiperventilação, que é aquela respiração super rápida, que assusta muito, né, a pessoa. Pode ter também sudorese, aquela sensação de estar sempre gelada, mas ao mesmo tempo suando. Então, esses são alguns sintomas físicos. A gente tem também sintomas cognitivos, que é a falta de atenção, de percepção, memória. Então, a ansiedade vai afetar essas funções cognitivas também. E temos também os sintomas emocionais. A pessoa pode se sentir muito angustiada, o medo, inclusive medo e ansiedade andam juntos. São duas emoções muito atreladas. Então, esses sintomas já servem de alerta para você perceber que o seu corpo não está normal. A ansiedade também é física. A gente sente essa alteração no nosso corpo. E passa também por esses sintomas emocionais e cognitivos.
Você me fez lembrar de várias pessoas que eu conheço que tiveram essas sensações pela primeira vez de uma maneira muito exaltada e foram a um clínico geral, foram a um médico. Aí o médico faz todos os exames e fala, olha, eu acho que você tem que procurar um psicólogo ou talvez encaminhar para um colega psiquiatra. E a pessoa fica, uau, o que pode ser isso? E às vezes a pessoa foi mais de uma vez pro PS, ela fala, doutor, agora o senhor vai pegar o que eu tenho, eu tô sentindo de novo. E a pessoa talvez não tenha se dado conta de que isso está se repetindo e que não é por alguma coisa específica. Já a gente pode falar com que situações da vida isso pode ter a ver, mas a pessoa de repente está procurando ali um problema no coração e o problema não está no coração, né? Isso é muito comum. Isso que você falou é uma queixa frequente nos prontos atendimentos. Porque o que acontece? Como eu expliquei, a ansiedade causa sintomas físicos. E esses sintomas, eles são muito similares a problemas cardíacos. Então, não raro, principalmente pessoas que sofrem com ataques de pânico ou até mesmo transtornos de pânico, elas pensarem que estão tendo um ataque cardíaco, estão infartando, estão tendo um AVC, né? E isso faz com que a pessoa vá imediatamente para o pronto atendimento. Aí chega lá, o médico pede vários exames de imagem, eletrocardiograma. E qual o resultado? Nenhuma alteração ou nenhuma alteração significativa. E aí aquele paciente ele fica mais angustiado se num primeiro momento o médico não comenta sobre essa possibilidade de ser um ataque de pânico. Ele fica angustiado e vai lá outras vezes, até que o profissional percebe e fala, olha, você sofre de ataques de pânico. Você está tendo uma crise de ansiedade. Você não está tendo um ataque cardíaco. E aí a pessoa vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Mas isso muitas vezes não acontece também, tá? Às vezes a pessoa ela vai protelando, porque as pessoas têm muito essa mania de achar que é emocional, então não é importante. E aí, né, e a gente faz uma coisa, né, doutora? A gente justifica. Então, eu tô assim, é por causa disso, é porque eu fiquei estressado ou porque tive uma situação estressante, tudo bem, uma vez ou outra isso pode acontecer mesmo, a gente se conhece, né? Eu tenho uma enxaqueca que é bem ligada ao meu emocional, já me conheço, já sei, não posso passar estresse, o que é quase impossível, né? Não se estressar nunca. A gente vai se conhecendo. Agora, quando é uma crise, se a pessoa não procura ajuda, pode chegar um momento em que isso vai, de fato, atrapalhar a vida dela? Atrapalha, inclusive, causando afastamentos no trabalho. A gente tem uma série de pessoas, de pacientes que atendemos, que estão afastadas por motivos de algum transtorno de ansiedade. Então, a pessoa ela vai acumulando aquele estresse, o estresse ele chega numa fase de exaustão, em que a pessoa ela não consegue mais lidar com aquilo. E a pessoa pode vir a ter até um surto, né? Ela pode vir a surtar e aí vai muitas vezes internada, né? E afasta ali do trabalho. Porque o corpo, ele tá falando, uma hora ele grita, né? Se você não dá atenção a ele. E aí, doutora, eu queria entender. Tá, a gente fala que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras. Isso é um ponto, ok. Agora, a gente está falando especificamente dessas crises de ansiedade, da ansiedade patológica, como você falou para nós, você deu aqui alguns sinais de atenção. Existem situações na vida da gente que podem desencadear a patologia, a pessoa ela nasce com isso e a qualquer momento pode acontecer ou não, ou do nada, uma situação pode acarretar essa crise de ansiedade, vai depender de pessoa para pessoa. Como é que isso se entende hoje, doutora? Essa questão é muito importante, porque a gente tem multifatores quando a gente fala de ansiedade patológica. Então, a gente tem fatores genéticos, a gente tem uma predisposição genética em algumas pessoas. A gente tem também fatores ambientais, então depende da forma em que a pessoa conviveu com a família dela, o tipo de família, se é uma família já mais ansiosa, a gente tem esses fatores hereditários e a gente tem também as situações traumáticas, que a gente não pode negligenciar. Então, vamos supor que uma pessoa ela tenha nascido sem predisposição genética ali para ansiedade, mas durante a vida dela acontece alguma coisa muito traumática, né? Ela perde alguém da família, alguém fica muito doente, ela passa por um acidente, ela passa por um abuso físico, sexual, psicológico. Isso pode ser um gatilho
gatilho para o desenvolvimento da ansiedade patológica, sim. Perfeito. Doutora, e aí entender, a gente falou muito aqui, eu quero me dedicar um pouquinho agora para falar sobre os idosos, porque durante a pandemia a gente falou sobre o que aconteceu e essa volta para muitos idosos ao contato não foi tão simples assim, porque primeiro a gente isolou os idosos, lógico que para protegê-los, mas depois a gente quis de novo inserir, a gente sabe que isso não foi fácil, muitos idosos ficaram, entre aspas, se sentindo abandonados, apesar da família estar cuidando, outros, infelizmente, a família se afastou mesmo, e muitos idosos contando de crises de ansiedade ou de depressão, que já a gente pode falar se tem ou não alguma relação. Os idosos também merecem atenção quando a gente fala desse tema? É interessante que você falou da questão da pandemia, né? Pandemia é fator traumático. Perfeito. Então, a gente tem Acho ali... que para todos nós, inclusive, todo né? Ninguém saiu igual, né? É um trauma coletivo, né? Então, uma coisa curiosa sobre a ansiedade em idosos. Por favor. A faixa etária mais atingida pela ansiedade não são idosos, são jovens. Jovens são os mais atingidos pela ansiedade. Tem uma faixa etária aí mais 40, 50, 18, 30 anos ali, a faixa etária mais atingida. Inclusive, nós estamos no país mais ansioso do mundo, Brasil. Então, tô sabendo. Não era comum em idosos tantos diagnósticos de transtornos de ansiedade. Porém, após a pandemia, a gente teve um aumento nesses diagnósticos de ansiedade por parte dos idosos. E isso se deve aos traumas vividos durante esse período e também, né, não sei se você lembra, vamos relembrar aqui. A pandemia, qual que era a faixa etária em que os médicos mais falavam, as pessoas mais falavam? O terror foi para os idosos, por isso que a gente, inclusive... As crianças não podem ter contato com idoso, ninguém pode ter contato com idoso, porque são o maior grupo de risco. Toda a pandemia, todo o começo da pandemia se manteve nisso, né? Maior grupo de risco, exatamente. E isso causa o quê? Desencadeia vários pensamentos catastróficos, né? Vários pensamentos ruins de que eu vou morrer, eu vou ficar doente. Eu posso, de repente, contrair uma doença em que vou para o hospital e não consigo ver nenhum familiar. Olha só. Então, hoje em dia, a gente tem vários resquícios disso, dessa época da pandemia. Ô, doutora, agora você tá falando, passou um filminho aqui na minha cabeça, a gente sobrevive, nós somos sobreviventes, né? Somos sobreviventes. Porque que loucura que foi, e para quem perdeu alguém nessa época, não poder velar, não poder a pessoa que tá hospitalizada, para quem ficou também, vamos imaginar isso, né? Não só para os idosos, mas para todos, foi muito traumático, né? E ainda causa em nós, eu acho que agora a gente não vê mais uma gripe como via antes, né? Não, jamais. Por quê? Porque gripe, antes, podia ser um estímulo neutro. É comum. Não acontece nada, a gente fica assim um pouquinho gripado, depois não acontece nada. Agora não. Isso, a gente vai tomar um remedinho e a gente vai ficar bem. Agora, não é mais um estímulo neutro, ele é um estímulo aversivo. Gripe, né, resfriado, qualquer alteração que a gente tem, uma coriza, né, a garganta meio Respiração, estranha. então? Pois é, olha só quantos sintomas compatíveis com uma crise de ansiedade. Agora, doutora, eu queria que você me contasse uma coisa. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu fico com uma dúvida que é: as pessoas conseguem já procurar ajuda imaginando que estão com ansiedade? Ou elas te procuram por conta de algum outro problema instaurado, ou até mesmo porque foram afastadas, porque tiveram um bug, né? Ou foram internadas e foram, entre aspas, obrigadas a procurar uma ajuda. Ou elas chegam falando, eu acho que eu tô com esses sintomas, tive 1, 2 vezes. Em que pé está a procura, essa entrada para o tratamento da ansiedade, doutora, por favor? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho. A procura por atendimento psicológico muitas vezes vem por encaminhamento de outros profissionais. Então, a pessoa ela vai ali no médico, ela tem uma alteração ali no seu corpo, às vezes até algo que não está relacionado à saúde mental. Então, uma alopecia areata, que é um problema dermatológico, ou uma fibromialgia, e aí ela acaba sendo encaminhada, né? Ela vem para o atendimento psicológico por conta desse encaminhamento. Mas outras pessoas também vêm espontaneamente porque já têm um autoconhecimento maior. Agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí.
nosso programa está de volta. É claro que eu estou esperando a sua participação nas nossas redes sociais, no Instagram, @nosso programa, e na fanpage, facebook.com/nossopgm. Além disso, você participa também enquanto o programa acontece no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Você acompanha também a nossa programação através do site hittv.com.br. Hoje a gente está falando sobre ansiedade com a doutora Vanessa Viana, que é psicóloga clínica. Doutora, retomando até o que a gente estava falando no bloco anterior, eu queria que você contasse para nós como é que funciona essa consulta. Porque muitas pessoas têm dúvida, têm curiosidade, como que é essa primeira consulta? A pessoa chega, obviamente, ela não tem o diagnóstico dela, ela procurou por algum motivo, mas ela não tem o diagnóstico dela. Esse diagnóstico é rápido, pode demorar? Como que é essa primeira consulta, doutora? Muitas pessoas têm dúvidas e até medo de passar numa consulta psicológica. Mas o que a gente faz num primeiro momento é conhecer o paciente através de uma entrevista, uma anamnese, onde pegamos os dados principais ali do paciente, onde a gente entende muito bem a queixa, os sintomas, os antecedentes, as especialidades pelas quais esse paciente já passou. E aí depois a gente dá um direcionamento para essa pessoa que procura atendimento. Muitas vezes eles vêm com diagnóstico, porque eles já passaram antes pelo médico. Uhum. Então, eles já passaram por um médico psiquiatra ou até mesmo pelo cardio, de tanto irem no pronto atendimento com aqueles sintomas físicos. E aí o cardio fala, olha, é um transtorno de ansiedade ou é um ataque de pânico, ainda não se configurou num transtorno, mas você precisa de atendimento profissional. Então, a gente tem essas duas situações, de pessoas que nem sabem o que estão acontecendo com elas, mas elas se sentem mal, e de pessoas que já têm esse diagnóstico e querem entender um pouco mais e iniciar o tratamento. Você falou uma coisa que me trouxe agora curiosidade. A diferença entre um transtorno e a crise de pânico. O que diferencia isso? Então, a crise de ansiedade, né, ou ataque de pânico... É a mesma coisa? É a mesma coisa. Aqui o nome técnico que a gente usa é mais ataques de pânico, tá? Mas popularmente é mais conhecido como crise de ansiedade. A pessoa ela pode desenvolver devido a um quadro emocional muito exacerbado, que ele já passou a ansiedade da medida, já passou da ansiedade adaptativa para uma ansiedade patológica, mas ainda não se configurou num transtorno. Ou seja, a pessoa não está com aqueles sintomas há 6 meses, ela apresenta há menos tempo, né? Ela ainda não tem uma perda funcional muito grande, então ela ainda consegue trabalhar, ela ainda consegue estudar, mas ela percebe que o corpo dela não está normal. Né? Ela já começa a acelerar o coração ali, uma falta de ar, um pensamento ruim que se prolonga, pensamentos intrusos que ela não quer ter, mas mesmo assim vem até a mente dela. Então ela pode vir a ter um ataque de pânico ali, que é quando esses sintomas vão lá no pico. Então ela pode estar ansiosa o dia inteiro, mas ainda não teve uma crise de ansiedade. Agora, quando esses sintomas vão lá no pico, aí se configura numa crise. A pessoa tem todos aqueles sintomas físicos, tem os sintomas cognitivos também, que inclusive estão relacionados a pensamentos acelerados, distorcidos, fora da realidade. E aí a pessoa normalmente vai procurar ajuda quando percebe isso. E se essas crises ou esses ataques de pânico são recorrentes, aí pode estar configurado um transtorno, é isso? Se configura num transtorno quando há critérios diagnósticos para aquele transtorno específico. Tá. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, não existe só um. Existe um grupo de transtornos de ansiedade. Então, vou citar só alguns. Transtornos de pânico, transtornos de ansiedade generalizada, fobia social, transtornos de estresse pós-traumático. São alguns tipos de transtornos de ansiedade. Quando a gente fala em transtorno, a gente está falando de um adoecimento crônico, ou seja, pode durar por muito tempo ou a vida inteira. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ter uma qualidade de vida ou ficar sem os ataques de pânico. Isso quer dizer que ela deve sempre se cuidar, tomar as devidas providências para que ela venha ter mais qualidade de vida e não se agrave o quadro. Então, é um campo de atenção, né? E aí, me faz querer entender o seguinte, doutora. Quando a gente fala do pós-traumático, me parece aqui, e aí eu tô falando como uma pessoa que não é da área,
parece que é mais fácil da gente entender. Então, se aconteceu alguma coisa, você até deu um exemplo, passou por um acidente, não está mais conseguindo dirigir, ou quando tem que entrar no carro, sente algumas sensações e tal, e daí ela vai te explicar isso e é provável que o psicólogo ali de primeira já entenda o que está acontecendo. Mas dependendo de qual transtorno esse diagnóstico pode demorar algumas sessões? Pode sim, porque a gente precisa entender qual é a sintomatologia que aquele paciente apresenta. E eu acho que às vezes nem a pessoa sabe explicar, né? O que desencadeou, por que sentiu isso, sei lá por que sentiu isso, né? Por isso que a gente faz entrevistas, às vezes a gente aplica testes, tem uma escala de ansiedade do Beck, né? Esse é o nome do teste profissional, em que a gente consegue saber o grau de ansiedade que o paciente está apresentando e classificá-lo em algum transtorno de ansiedade. Inclusive, esses transtornos têm características diferentes. Né? É tudo ansiedade, mas são tipos diferentes. Perfeito. Então, de repente, a pessoa está mais impossibilitada de ir para o trabalho ou de estar onde tem multidões, mas ela consegue ficar bem na casa dela. Isso podem ser sinais, é isso? Eu vou te dar um exemplo de transtornos de pânico. Vamos lá. Tá? Então, no transtorno de pânico, a pessoa ela tem 2 medos principais. Um é o medo de morrer e outro é o medo de enlouquecer. São os 2 medos principais do transtorno de pânico. O pânico se caracteriza... Medo de enlouquecer? Medo de enlouquecer, de perder o controle ali Talvez da situação. Talvez pelo que ela está sentindo, ela tem medo de perder o controle do que ela está vivendo, é isso? Ela tem medo de perder o controle. Isso é característico do transtorno de pânico, né? Então, a pessoa, ela tem, inclusive, ela tem crises súbitas. Não existem, assim, Não foi situações... isso que dizem, eu já sei que sempre que eu vou para o lugar X me acontece isso. Não vai ser assim, né? Pode ser a qualquer momento. Isso, não existe uma situação específica. E aí Perfeito. Entra essa frase que você disse, às vezes a pessoa nem percebe. Isso é muito característico do transtorno de pânico. Agora, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, né? A sigla que a gente utiliza, que é aquela preocupação excessiva com o futuro. É aquele pensamento catastrófico de que algo ruim vai acontecer e eu não vou conseguir lidar com aquilo. Inclusive, quem sofre da ansiedade generalizada pensa que se eu me preocupar com uma situação em si, logo nada vai acontecer de ruim, porque eu já me preocupei, porque eu já me preparei. Então, Imagina você tem isso antecipadamente. E com certeza não vai conseguir controlar o futuro, né? Mesmo achando que vai. Eu já contei aqui para o meu público, tinha uma pessoa com quem há muitos anos eu trabalhei, depois ela teve um diagnóstico quando ela foi ao terapeuta, né? Ela falava assim, ó, às vezes a gente estava fazendo alguma coisa, ela, já pensou se esse teto cair? Eu falava, o quê? Ela já pensou se esse teto cai? Eu tava aqui pensando, eu ficava, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Eu não tô pensando. Depois, acho que ela foi diagnosticada com agorafobia, se eu não me engano. Ela tinha muita dificuldade de estar em lugar... A gente, às vezes, estava, assim, com algumas pessoas no refeitório, em algum lugar, ela falava, mas você já pensou se essas paredes... Eu falava, da onde? Nunca pensei, do que você tá falando? Mas era sobre... Às vezes, ela dividia comigo esses medos e eu até fui uma pessoa que falei pra ela, procura uma ajuda terapêutica, eu acho que isso não tá normal. Esses pensamentos seriam pensamentos intrusivos, é isso? São pensamentos intrusivos, né, catastróficos. A gente tem várias distorções cognitivas. Pode ter relação com o que a gente está falando, com ansiedade? Tem total relação, tem total. As distorções cognitivas são pensamentos que não se embasam em fatos, mas em crenças. Então, esse exemplo que você deu, essa pessoa ela tinha crenças catastróficas, uma pessoa vulnerável a danos e doenças. E isso pode acarretar numa série de pensamentos sobre possibilidades. O ansioso, ele trabalha muito com possibilidade, não com probabilidade. Então, ele pensa, tem a possibilidade desse teto cair sobre a minha cabeça? Tem, existe a possibilidade, mas qual a probabilidade disso acontecer? Dados estatísticos que mostram que isso pode acontecer, o ansioso não pensa na probabilidade, só na possibilidade. Por isso, os pensamentos catastróficos. Então, o que pra gente é 1 milhão, então vou dar um exemplo aqui clássico, né? Andar de avião. Não é uma coisa, para mim, extremamente confortável, mas o que eu sempre penso é o tanto que eu ando de carro, com o tanto que eu ando de avião, com o tanto de acidente que tem de carro, com o tanto de acidente que tem de avião, eu tô mais segura dentro do avião. Exato. Então, quando a gente faz essa conta da probabilidade, ajuda a gente. Quando a pessoa tá nesse momento da ansiedade, ela não consegue fazer essa conta, entre aspas, né? E encarar o que ela tiver para encarar. Isso, porque o pensamento dela não tá baseado em fatos, tá baseado nas crenças dela. E a crença dela é catastrófica, ela é vulnerável a danos e doenças. Agora, doutora, quando aconteceu
aconteceu um trauma. Vou dar de novo um exemplo, então, de um acidente de carro, por exemplo, e a pessoa fala, eu não estou conseguindo mais entrar num carro. Ou até, a gente tem alguns artistas, né, que passaram por problemas com seus aviões e falam, olha, não consigo mais, porque realmente aconteceu alguma coisa. É possível tratar esse trauma em algum momento, eu dei o exemplo do acidente, pode ser qualquer coisa, a pessoa conseguir se superar e voltar, por exemplo, a dirigir num caso como esse? Isso pode acontecer, doutora? O tratamento pode ajudar nisso? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho. Por favor. Isso é totalmente possível. Inclusive, na terapia cognitivo-comportamental, a gente utiliza uma técnica chamada dessensibilização sistemática, em que o paciente ele vai entrando aos poucos em contato com o estímulo que lhe causa medo, nesse caso é o carro, medo de dirigir, e com isso ele consegue ter a sua vida ali normalizada, consegue dirigir novamente. Então, é preciso a ajuda profissional e um passo a passo para que isso aconteça e ele consiga voltar ali à sua vida normal. Por isso que é importante buscar um atendimento profissional, porque sem esse atendimento a pessoa pode ficar muito limitada. Ela pode ficar sem dirigir, ela pode ficar sem voltar ao trabalho, ela pode se limitar aos lugares em que ela vai, os lugares em que ela frequenta, por conta dessas crises de ansiedade, por conta desses transtornos. Por isso que é preciso ela fazer esse treinamento para voltar à vida ao normal. E chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta é da Márcia Maria, doutora, ela é de Fortaleza e diz assim: boa tarde, Jaque, ansiedade pode surgir em qualquer faixa etária? Ansiedade e medo estão associados? Obrigada pela participação, doutora. Como eu disse, a ansiedade, ela pode surgir em qualquer faixa etária, mas ela acontece com maior facilidade em jovens, devido também à dinâmica que esses jovens têm. Geralmente o jovem está em época de vestibular, em época de primeiro emprego, né? Então, essa faixa etária é a mais comum que tenha esses diagnósticos de transtorno de ansiedade. Mas a ansiedade pode surgir em qualquer faixa etária. E a pergunta sobre associação com medo, você já falou para nós que eles andam juntos, né? O medo e a ansiedade podem andar juntos, né? Eles andam sempre juntos. Tá. São emoções que estão sempre associadas. Se eu tenho ansiedade, se eu tenho uma crise de ansiedade, é porque eu tive um medo antes. Perfeito. Doutora, eu falei especificamente sobre o trauma, você explicou pra gente agora há pouco, mas qualquer um dos transtornos que você citou aqui, você falou que tem muito mais, deu alguns exemplos para nós, né? Transtornos de ansiedade. Quando são tratados, a pessoa consegue levar uma vida normal? A terapia é para sempre? O medicamento é para sempre? Cada caso vai ser um caso? Explica um pouquinho sobre esse tratamento para nós. O tratamento no transtorno de ansiedade, assim como em qualquer outro transtorno mental, ele é muito personalizado. Por isso que a gente não pode dar uma estimativa de quando vai terminar esse tratamento, de quanto tempo ele vai precisar de uma medicação, de um antidepressivo, de um ansiolítico. Então, precisa ver como que é a progressão dessa pessoa e o que ela faz também para melhorar desse quadro, né? Porque às vezes o paciente ele procura atendimento e a gente fala sobre algumas coisas que podem melhorar esse quadro de ansiedade, como atividade física, mudar a alimentação, alguns hábitos que são prejudiciais que ele pode mudar. Então, de acordo com essa progressão do paciente, a gente vai ter um prognóstico diferente para ele. Doutora, e qual é a importância, acho que um X também aqui do nosso bate-papo, de não levar a ansiedade como frescura? Porque às vezes as pessoas falam isso, né? Isso é bobagem, isso é frescura, tá tendo esse sentimento. Ou a própria pessoa acha isso dela, né? Tô tendo essas sensações, mas isso é bobagem, a minha vida é ótima, eu não posso estar pensando isso, eu não posso passar por isso. E eu percebo que além de causar muita angústia em quem tá passando por isso, é uma crueldade. Deixar pra lá, fingir que não tá acontecendo nada, pode agravar o quadro? Pode sim. Inclusive, esses comentários de que é frescura, de que o tratamento não importa, de que a ansiedade é assim mesmo, a gente só varre ali para debaixo do tapete, pode progredir esse quadro, né? A gente falou isso, pode se associar a outros transtornos mentais também e pode fazer com que a pessoa não procure ajuda profissional. Isso é tão sério que a pessoa pode se suicidar por conta
conta disso, né? A gente tem vários casos em que a ansiedade ela vai se agravando, com isso a pessoa desenvolve um quadro depressivo também e pode acarretar numa automutilação ou até mesmo no autoextermínio. E para quem quiser entrar em contato com a doutora Vanessa, o Instagram é @psivanessaviana e tem também o telefone dela, que é o 11 971 16 7463, passando aí para vocês. Doutora, muito obrigada e volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e falar desse tema que é tão comum aí no sofrimento humano. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência, uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.